Boa tarde a todos. Meu nome é João. Eu sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UNOeste. Eu sou orientado pelo professor Dr. Ayrton Kunz e vou apresentar minha qualificação, que é intitulada Geração de Biogás a partir de hidrolisado de animais mortos não abatidos. A apresentação está dividida da seguinte forma: introdução, objetivos, metodologia, resultados preliminares e referências. A produção de suínos é uma atividade já bem desenvolvida no mundo todo. Em relação à produção de animais, segundo o relatório anual de atividades da Associação Brasileira de Proteína Animal, no ano de 2019 foram quase 102 milhões de toneladas produzidas no mundo todo, sendo que os principais produtores são a China, seguida da União Europeia, dos Estados Unidos e o Brasil em quarto colocado. Bom, a suinicultura é uma atividade já bem consolidada no país e proporciona desenvolvimento social e econômico, tendo grande participação e relevância no produto interno bruto brasileiro no setor do agronegócio. Se a gente for olhar esse infográfico da Embrapa em relação aos abates de suínos no ano de 2019, a gente vê que foram 4.124.000 toneladas de animais abatidos no país, sendo que 2.720.000 foram abatidos só na região sul, que representa 66% dos abates nacionais. Se a gente for olhar então a participação dos estados nesses abates, a gente percebe então que o estado com maior participação é Santa Catarina, com 29,59%, seguido do Paraná com 19,85% e em terceiro lugar o Rio Grande do Sul com 19,26%. Então, de todo esse abate nacional, 81% tem como destino o mercado interno e 19% é exportado. Se a gente for pensar então em relação às exportações, no ano de 2019 foram exportadas do Brasil 750.000 toneladas de carne suína, o que faz do país o quarto maior exportador mundial, ficando apenas atrás da União Europeia, dos Estados Unidos e do Canadá. E se a gente for analisar o mapa à direita, com os estados com maior participação nessas exportações, a gente percebe que o primeiro colocado é a Santa Catarina, com 55,65%, seguido do Rio Grande do Sul com 22,66% e o Paraná em terceiro lugar com 15,93%. Se a gente for olhar então o rebanho suínico em cabeça do estado do Paraná, no ano de 2018, segundo o IBGE, tinha quase 6.900.000 cabeças alojadas no estado, o que representa 16,64% do rebanho nacional. E se a gente for olhar o mapa de concentrações no estado do Paraná, a gente percebe que a maior parte dos animais estão alojados nessa região oeste do estado. Bom, ainda em relação ao rebanho suinícola paranaense, a gente percebe aqui pela tabela, com divisões por mesorregiões geográficas, que o estado do Paraná no ano de 2018 tinha 4.283.000 animais alojados, o que representa 62% do rebanho estadual. Então a gente percebe que a atividade suinícola no estado do Paraná é bem concentrada na região oeste do estado. Bom, se a gente for falar do potencial de produção de biogás da suinocultura no sul do Brasil, a gente percebe aqui nas áreas em vermelhos onde tem a maior concentração de animais e, consequentemente, a maior potencial de geração de biogás, isso só do dejeto. Se a gente for olhar no estado do Paraná, são então quase 255 milhões de normal metro cúbico por ano de potencial só no estado do Paraná, sendo que 68% desse potencial está alojado aqui na região oeste do estado. Bom, então tudo isso é para mostrar que o estado do Paraná ele tem uma participação significativa na produção e na exportação de carne suína brasileira e gera, como consequência dessa atividade, um grande volume de resíduos
que são especificamente concentrados em determinadas áreas e precisam de um tratamento e uma destinação adequados. Então, os principais resíduos dessa produção são o dejeto suíno, que é uma mistura de fezes, urina e água de elevação, com ou sem outros materiais, como pelo e ração. Os animais mortos não abatidos, que são animais que morrem durante o processo dos estabelecimentos ou durante acidentes, durante o transporte. E demais resíduos da produção pecuária, que são placenta, resíduos de incubação, fetos, natimortos, mumificados, etc. Então, esses resíduos eles são característicos por uma alta biodegradabilidade, sendo considerados excelentes substratos então para a produção de biogás. Se a gente for olhar o dejeto suíno, ele é composto basicamente por matéria orgânica e uma variedade de nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. E já os resíduos de animais mortos e resíduos da produção pecuária são característicos por um alto teor de sólidos, composto principalmente por lipídios e proteínas e com quantidades diversas de carboidratos e compostos inorgânicos. Então, todo esse resíduo da produção ele representa um sério risco ao rebanho, né, à saúde do rebanho e aos humanos. Então, são necessárias encontrar estratégias para minimizar os impactos dessa atividade no meio ambiente. Então, esses resíduos de animais mortos, eles estão relacionados à mortalidade rotineira na granja, que é um outro problema enfrentado nas granjas, né? Então, um pouquinho em relação à mortalidade, é uma consequência inevitável do processo, né? Em algumas regiões, como no caso do oeste do Paraná, devido à densidade de produção, essa questão ela representa um sério problema que precisa ser encarado de forma séria, né? Devido ao fato desses resíduos representarem um risco à sanidade da cadeia produtiva, ao meio ambiente e à saúde humana. Então é necessário encontrar a melhor forma para a destinação dessas carcaças sem comprometer o status sanitário do rebanho. Bom, em relação à destinação, né, os sistemas de destinação de carcaças eles devem ser seguros, mas também econômicos e ambientalmente sustentáveis. O projeto de tecnologia para a destinação de animais mortos, TECDAN, liderado pela Embrapa, ele apresenta algumas das tecnologias em validação para a destinação dos animais mortos dentro dos limites da propriedade. Então, os principais métodos de descarte das carcaças incluem o enterro, a incineração, a compostagem, a renderização e a digestão anaeróbia. Bom, a digestão anaeróbia é um dos métodos de disposição final das carcaças. Esse método ele é interessante porque ele possibilita o tratamento conjunto das carcaças e do dejeto e ele produz o biogás que tem um valor energético. Então, vou explicar um pouquinho do processo. É um processo metabólico relativamente complexo que requer condições anaeróbias para transformar a matéria orgânica complexa em biogás. Inicialmente, então, essa matéria orgânica complexa, as proteínas, lipídios e carboidratos, eles são hidrolisados. A matéria orgânica mais simples na primeira fase, que é a hidrólise. Essa matéria orgânica mais simples, então, elas são transformadas em dióxido de carbono, hidrogênio e acetato e ácidos graxos voláteis e álcoois. Na segunda etapa, que é a acidogênese. Na terceira etapa, então, esses ácidos graxos voláteis e álcoois são transformados em dióxido de carbono, hidrogênio e acetato na acetogênese, etapa de acetogênese. E esse gás carbônico, esse hidrogênio e esse acetato, eles são utilizados pelas metanogênicas para produzir o biogás, que é composto basicamente por metano e dióxido de carbono, mas também possui quantidades menores de outros gases, como hidrogênio, amônia, gás sulfídrico e entre outros. A composição desse gás, então, ela depende de vários fatores, como a composição de substrato, a temperatura, o pH
e entre outros fatores. Então, as carcaças de animais são excelentes substrato para a produção de biogás, só que na maioria das vezes é necessário um pré-tratamento das carcaças antes de utilizá-la como substrato para produzir biogás. Então, a codigestão, que é a digestão anaeróbica de dois resíduos de diferentes origens e composição no mesmo biodigestor, ela apresenta algumas vantagens, né? Entre elas, aumento da carga orgânica e produção de biogás, ela melhora a capacidade de tamponamento do sistema, ela melhora o equilíbrio nutricional, ela dilui compostos inibitórios, tem promoção de efeitos sinergéticos e economia das estruturas com aproveitamento, né? Podendo tratar dois resíduos no mesmo lugar. Aqui essa tabela aqui ela mostra então ensaio de codigestão realizado por Kunz et al. Em 2019, com a relação de carcaça-dejeto e a produtividade de biogás. Aqui então chegaram na conclusão que para cada quilo de carcaça adicionada tem um aumento de até 7% na produção de biogás. Bom, em relação aos pré-tratamentos, eles são classificados como físicos, químicos e biológicos. A principal função do tratamento físico é aumentar a área superficial e romper a estrutura da biomassa, desestruturar o substrato e facilitando o acesso às enzimas ou micro-organismos. Já o pré-tratamento químico ele consiste na aplicação de compostos químicos para melhorar a biodegradabilidade da matéria e facilitar a biodigestão. São utilizados ácidos, bases e oxidantes. E nos tratamentos biológicos, micro-organismos são usados para auxiliar na hidrólise de compostos complexos e degradação de residuais de antibióticos, os quais podem afetar na produção de biogás. Então, envolvem tratamentos com fungos e enzimas. O pré-tratamento enzimático ele envolve condições amenas e mínima formação de subprodutos tóxicos, resultando em altos rendimentos sem afetar a qualidade do hidrolisado. Então, o processo envolve a quebra de proteínas em peptídeos menores e aminoácidos livres. Esse processo ele tem eficiência garantida devido às enzimas, né, que atuam como biocatalisadores. Nesse caso, são utilizados proteases para quebrar as ligações entre as ligações peptídicas entre as aminoácidos das proteínas, já que o resíduo de mortalidade é basicamente composto por proteínas e lipídios. A gente escolheu então uma protease para o processo. Bom, existem alguns fatores que influenciam o processo de pré-tratamento enzimático de proteína animal. Esses fatores eles são separados em fatores específicos do processo, que são relacionados à concentração do substrato, a relação de enzima-substrato, o tempo, a temperatura e pH, os fatores específicos do substrato, tais como origem, idade, regime de alimentação e complexidade, e os fatores específicos da protease ou da enzima utilizada, que são especificidade, estabilidade e sensibilidade aos inibidores. Bom, em relação aos objetivos, o objetivo principal do trabalho é estudar o hidrolisado proteico produzido a partir de carcaças de animais, carcaças de suínos. O objetivo principal do trabalho é estudar o hidrolisado proteico produzido a partir de carcaças suínas de animais mortos não abatidos, sua codigestão com o dejeto suíno e implicações na digestão anaeróbia e produção de biogás. Como objetivo específico, a gente tem então determinar o potencial bioquímico do biogás hidrolisado com diferentes tempos de hidrólise, avaliar o efeito de diferentes pré-tratamentos nas cinéticas de degradação da carcaça e avaliar a influência da adição de carcaça suína hidrolisada sobre diferentes cargas orgânicas no comportamento de reatores anaeróbios do tipo biodigestor da água coberta, operando com dejeto suíno. A metodologia. Bom, aqui eu trago um desenho do experimento como um todo. São separados em duas fases, mas no geral
aqui a carcaça triturada, a carcaça esquartejada, ela passa pelo triturador. Do triturador, então, o material vai para o tanque de hidrólise, 50% de carcaça, 50% de água. Aqui, então, serão feitas a caracterização da amostra triturada e do hidrolisado. A caracterização será feita quanto à gordura, proteína, teor de sólidos, pH, nitrogênio amoniacal e alcalinidade. Os parâmetros da hidrólise, então, são temperatura 60 graus, a concentração de a enzima utilizada, então, é a alcalase, concentração de 1,5 kg por tonelada de carcaça, e a enzima será adicionada em 3 alíquotas iguais no início do processo, após 6 horas e após 12 horas de processo. Então, do hidrolisado, a primeira etapa do trabalho, então, é o potencial bioquímico do biogás, para depois, sabendo o potencial, operar o reator BLC, uma segunda etapa em codigestão com dejeto suíno. Em relação à localização, os ensaios de pré-tratamento enzimático serão realizados no Laboratório de Tecnologias para a Destinação de Animais Mortos, o TECDAN. Os testes de potencial bioquímico de biogás serão realizados no Laboratório de Estudo em Biogás, o LEB. E as análises e operações de reatores serão realizados no Laboratório de Análise e Experimentação Ambiental, o LEA. Ambos da Embrapa Suínos e Aves, localizados em Concórdia, Santa Catarina. Em relação às amostras de dejetos, elas são provenientes de uma unidade produtora de leitões, localizada em Videira, Santa Catarina. As amostras serão caracterizadas quanto ao pH, concentração de nitrogênio amoniacal, alcalinidades, sólidos totais e sólidos voláteis. Após a caracterização, então, as amostras serão homogeneizadas e separadas em alíquotas referentes a cada dia de alimentação e acondicionadas a menos 10 graus Celsius para manter as suas características originais. Bom, então, em relação às carcaças, serão utilizadas nos experimentos suínos esquartejados e não eviscerados, oriundos das granjas da Embrapa Suínos e Aves. Então, as amostras serão caracterizadas quanto ao teor de sólidos, nitrogênio total, proteínas e gorduras. Então, em relação ao pré-tratamento físico dos animais mortos não abatidos, eles serão esquartejados e triturados em trituradores do modelo TBR-02, da marca TBR Trituradores Brasil. Após isso, serão pesados, transferidos para o tanque de hidrólise e serão feitas, então, coletas das amostras esquartejadas e trituradas para a caracterização e o teste de potencial bioquímico do biogás. Em relação, então, ao pré-tratamento enzimático, então ele aconteceu, segundo descrito por Potcher, que estudou o processo de hidrólise nesse tipo de reator. A temperatura do processo, então, 60 graus centígrados. A enzima utilizada é a alcalase, com atividade enzimática de 2,5 unidades Ension por grama, na concentração de 1,5 kg de enzima por tonelada de carcaça adicionada, que resultou então em 228 gramas de enzima utilizada. No processo, então, foram 50% de carcaça, 152 kg, e 50% de água, 152 litros. A enzima ela foi adicionada em 3 alíquotas iguais de 76 gramas, no início, após 6 e 12 horas de processo. Bom, aqui a gente tem algumas fotos do reator de hidrólise com o material no início do processo. A gente percebe que tem bastante carne, né, bastante sólido ainda. Aqui após 6 horas, ainda tem bastante material flotado aqui, principalmente as vísceras dos animais. Após 12 horas de processo, a gente consegue ver que já tem bem menos
material flotado, bastante osso, já separado, limpo. E após 24 horas de processo, quando o material já praticamente já estava todo hidrolisado. Bom, em relação aos testes de potencial bioquímico do biogás, os experimentos eles foram conduzidos em batelada e entre picata, em reatores de 250 ml, vinculados a tubos eudiometros de 500 ml. O teste então foi mantido a 37 graus, temperatura mesofílica, nos banhos. A produção de biogás então ela foi avaliada diariamente até a estabilização, quando a produção diária foi igual ou inferior a 1% do total produzido. O inóculo de micro-organismos anaeróbios utilizados foi aclimatado e enriquecido, segundo descrito por Steinmetz, e os ensaios eles seguiram as normas VDI e DIN. Bom, aqui eu trago as imagens das amostras que foram analisadas. Foram no total 6 amostras, feito o teste potencial bioquímico do biogás. Na primeira, a carcaça bruta, que eu chamei, que é um pedaço do animal, um pedaço superficial. É uma amostra que não é muito representativa, porque ela tinha somente carne e um pouco de gordura. Aqui, em segundo, é a amostra da carcaça triturada, que após passar pelo triturador, foi coletado. O hidrolisado na terceira amostra, hidrolisado de 6 horas. A quarta é o hidrolisado de 12 horas. E a quinta é o hidrolisado de 24 horas. Então, além dessas 5, teve mais uma amostra hidrolisada de 24 horas, igual a esse, no qual foram adicionados 100% da enzima utilizada no processo. É claro que referente à massa do hidrolisado que foi analisado. Bom, na segunda etapa do experimento, então, relacionado à operação de reatores, foi utilizado um biodigestor de lagoa coberta em escala laboratorial, como descrito na imagem. O reator ele possui 17 litros de volume total e 12 litros de volume útil. A temperatura foi controlada a 23 graus, temperatura ambiente. Então o reator foi inoculado com 10% de lodo de BLC operando só com dejeto suíno, 10% de lodo de BLC operando com dejeto mais carcaça suína e 80% da fração líquida de BLC operando com dejeto mais carcaça suína. Então foram 30 dias de aclimatação, alimentando diariamente com dejeto suíno bruto na cobre de 0,30 kg de sólidos voláteis por metro cúbico dia de reator, ou seja, 310 ml de dejeto bruto todo dia. A progressão de carga será de 0,1 kg de sólido volátil por metro cúbico de reator dia, sempre que o reator atingir condições estacionárias de produção de biogás, ou seja, variação menor que 10% durante 5 dias consecutivos. Aqui eu trago então uma imagem aqui para explicar um pouco de como funciona o processo de alimentação do reator. Esse aqui é o reator em escala laboratorial do tipo BLC. Aqui é onde é feita a alimentação. A alimentação então ela é afogada, a entrada do reator é afogada. Então aqui a gente adiciona o dejeto e o hidrolisado. Quando for adicionar o dejeto hidrolisado, a gente tranca a saída de gás do reator. Então o volume adicionado vai ser igual ao volume que sai do reator. Então aqui no fundo tem uma saída de lodo, caso necessite fazer uma descarga de fundo ou análise do lodo. E aqui é a saída do biogás que fica aberto durante todo o processo, menos quando é feita a alimentação. Então aqui eu trago uma tabela que ela mostra o planejamento da progressão de carga do biodigestor de lagoa coberta. Nessa parte em azul aqui então são os dados
referentes ao hidrolisado, a massa hidrolisada adicionada, os sólidos voláteis do hidrolisado e a massa de sólido volátil adicionado, que seria a multiplicação dos dois. Aqui em verdezinho eu trago os parâmetros referentes ao dejeto, os mesmos do hidrolisado, só que do dejeto. Em branco aqui a massa total adicionada de sólido volátil, ou seja, a soma do sólido volátil do dejeto mais o hidrolisado. Aqui a relação que essa carga representa, né? A relação de carcaça e dejeto que representa, e a carga orgânica volumétrica. A gente percebe aqui então na primeira fileira que não tem hidrolisado, seriam os primeiros 30 dias, que é o período de aclimatação, né, do reator. Então nesses 30 dias, nessa primeira etapa aqui de COV03, será adicionado somente o dejeto. Bom, então em relação à análise do biogás, será feito o acompanhamento em tempo real da composição e do volume de gás produzido. Para isso serão utilizados então o equipamento da iFlex, né, que é um equipamento da Avite Bioenergia, que ele mede então o metano, gás carbônico, oxigênio, H2S e hidrogênio. Interessante utilizar esse sistema, que ele tem precisão nas medidas, dá para fazer um acompanhamento em tempo real, né, da produção e da composição do gás. Ele é seguro e ele apresenta os dados em tabelas e gráficos que auxiliam na visualização e interpretação dos dados, né? Então aqui tem algumas das condições de operação do equipamento. Os resultados preliminares. Bom, em relação aos resíduos do pré-tratamento, né, do pré-tratamento enzimático, após então o processo de hidrólise, o tanque foi esvaziado e passou por uma peneira, né, o hidrolisado, e o que ficou dentro do reator então foi só a matéria inorgânica ou de difícil degradação, né, que resultou num total de 17,65 quilos, ou seja, de ossos e pelos. Isso representa então 11,6% do peso total dos animais que foram utilizados no experimento. E é importante mencionar que o acúmulo desse tipo de resíduo dentro do biodigestor, ele causa assoreamento, né? Ele interfere na hidráulica do reator, reduzindo a eficiência de tratamento, a produção de biogás e diminuindo o tempo de vida útil do reator, né? Então, o interessante desse pré-tratamento enzimático é que ele permite separar esse tipo de resíduo, né? O resíduo inorgânico ou de difícil degradação da fração orgânica que pode ser utilizada para a produção de biogás. Esse é um dos principais aspectos, então, da utilização desse tipo de pré-tratamento. Então, em relação à caracterização das amostras, a gente percebe aqui que nessa tabela que mostra o tipo de amostra, os sólidos voláteis, sólidos totais da amostra e os sólidos voláteis da amostra. A gente percebe então que o hidrolisado de 6 horas ele tem um menor valor aqui de sólido total e sólido volátil, sem considerar o dejeto bruto, no caso, né, que o dejeto bruto é o menor. Mas entre as carcaças hidrolisadas, o hidrolisado de 6 horas é o que tem o menor valor. Isso porque com 6 horas de processo, a matéria orgânica não estava totalmente solúvel em água, né? Ainda tinha bastante matéria que não estava hidrolisada. Então, quando foi feita a coleta, a gente coletou e a maior parte ainda não estava solubilizada. E se for considerar só o hidrolisado de 12 e de 24 horas, ele possui mais ou menos 50% da carcaça triturada, ou seja, são resultados semelhantes, já que no processo de hidrólise foi utilizado 50% de água.
E aqui o hidrolisado de 24 horas, ele tem quase 13 vezes mais sólidos voláteis que o dejeto bruto. E esses resultados de sólidos voláteis e sólidos totais, eles mostram que tanto a carcaça quanto o hidrolisado, eles são excelentes substratos para a produção de biogás. Em relação ao potencial bioquímico de biogás, a gente percebe aqui que pela tabela que tem a amostra, o potencial, a produção específica de metano e a velocidade máxima média, que a carcaça bruta é a amostra que tem maior potencial e maior produção específica e maior velocidade. Porém, como mencionado na metodologia, essa amostra de carcaça ela não tem uma representatividade grande, que ela representa só um pedaço superficial do animal. Ou seja, para efeito comparativo, é mais interessante comparar a carcaça triturada com os hidrolisados, já que elas foram feitas basicamente do mesmo material. Então, se a gente for olhar o hidrolisado de 12 horas, entre os hidrolisados foi o que teve a maior produção de biogás, maior produção específica de metano e a velocidade máxima média de produção também foi do hidrolisado de 12 horas. O hidrolisado de 6 horas, ele teve a velocidade máxima média dele aconteceu num dia a menos do que os demais. Na carcaça e nos demais hidrolisados a velocidade máxima ocorreu entre o oitavo e o 10º dia. Já no hidrolisado de 6 horas foi entre o quarto e o sexto dia. Isso porque a amostra ela tinha menos sólido volátil, então ele consumiu mais rápido no primeiro dia e depois, conforme foi passando os dias, foi faltando substrato, né? Bom, esse aqui é um resultado interessante aqui do potencial bioquímico, que a gente percebe que com 12 horas aconteceu a maior produção de biogás, maior potencial de produção bioquímica de biogás com 12 horas. Isso significa que talvez não seja necessário, então, 24 horas de processo para a produção do biogás, né? E também aqui, comparar o hidrolisado de 24 horas com ou sem enzima, a gente percebe que não teve tanta diferença com ou sem enzima, né? Isso significa que a enzima ativa no processo, ela não tem tanta influência na produção do biogás, né? E por fim, né, a tabela ela mostra aqui a amostra com a composição do biogás em termos de metano, dióxido de carbono e H2S. A gente percebe então, excluindo a carcaça bruta que não tem uma representatividade significativa, que as demais amostras elas têm uma composição muito semelhante em relação ao teor de metano e gás carbônico. Isso mostra que o tratamento enzimático não teve muita influência na composição do biogás. Então aqui eu trago o cronograma de atividades para o ano de 2020 e começo de 2021. Então aqui no mês de maio, onde nós estamos, revisão da literatura, preparo do hidrolisado, os experimentos de operação do reator e a qualificação. Por enquanto, como nós estamos com as atividades paradas, eu estou focando na revisão e na qualificação. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. E eu gostaria de agradecer então à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, a CAPES e a Embrapa pela estrutura disponibilizada. Muito obrigado.